Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ah, então tá bom. Estamos. Obrigado a todos os trabalhadores que estão presencialmente aí no centro. É muito bom, porque como eu conheci a casa, eu consigo visualizar cada pedacinho da casa, muito acolhedora, muito amorosa, que não é composta somente de tijolos, mas, sobretudo, pelos corações dos trabalhadores abnegados. E a gente pensa na dimensão espiritual da casa espírita e observa quantos colaboradores estão aqui conectados com esta casa gigante que atende o desafio de levar o evangelho o evangelho de Jesus a todos os corações, nos dois planos da vida, como bem falado na prensa. Eu estou como facilitador do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, da Federação Espírita Tocantins, que ocorre na plataforma online. Eu estou como vice-presidente de unificação da Federação Espírita e sou um trabalhador da Casa Espírita e um espírita por entendimento. E é com muita alegria que nesta noite nós iremos passear sobre a reflexão desse capítulo, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu pai, de meu pai. Como é uma proposta de fixação, eu sou pedagogo de formação, e acabo trazendo no meu processo de explanação do Evangelho de Jesus, eu trago algumas concepções que às vezes a fixação por imagens, ela nos ajuda, sobretudo, um tema que exige a abstração, porque quando Jesus assevera que há muitas moradas na casa do Pai, imaginemos a época de Jesus, você fazer uma abstração em que as pessoas eram muito aferradas à matéria. Então, elas necessitavam ali de ver a matéria especificamente, saber que a casa era uma construção física, não por acaso que a concepção nossa de céu e de inferno, ela está extremamente condicionada a espaços geológicos. E a gente vai compreendendo que necessitamos apreender esse conhecimento de uma forma mais abstrata. Então, em João, o João está fazendo o João Paulo está fazendo a transmissão para mim aqui. No slide seguinte, João, no slide, em João, capítulo 14, versículo 1, Jesus assevera: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Imaginemos, naquela época de Jesus, em que nós tínhamos uma dificuldade imensa de transcender o nosso entendimento. E Jesus então lança a semente do seu evangelho, que é atemporal. E dentro dessa proposta que a doutrina espírita nos auxilia, pelo tríplice aspecto filosófico, morais de aspecto religioso e científico, nós vamos expandindo o nosso entendimento e compreendendo melhor o que Jesus quis asseverar como muitas moradas na casa do Pai. O slide seguinte. Quando vamos encontrar nessa proposta, há muitas moradas na casa do Pai, a casa do Pai é o universo. As moradas, os mundos que circundam o espaço infinito. O universo é o conjunto de tudo quanto existe, a Terra, os astros e as galáxias. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que nós estamos abordando, e também no Livro dos Espíritos, capítulo 3, na formação dos mundos, a explicação dos espíritos superiores para que a gente possa entender em que contexto Jesus nos apresenta essa realidade. Então, nós vamos passear aqui por conceitos, a nossa exposição doutrinária da noite,
ela vai ser um pouco professoral, mas professoral não no intuito de querer ensinar, mas usar uma metodologia de professor para fixar o conteúdo apresentado. Pode passar, meu irmão, para o próximo slide, por favor? E aí, como nós vamos fazer esse exercício de compreender que as informações elas vão estimulando o nosso entendimento, o nosso arcabouço mental para compreender o universo. Ele é composto de estrelas que reunidas em agrupamentos de bilhões de galáxias. Olha que interessante. Cada galáxia ela tem aproximadamente de 200 a 400 bilhões de estrelas. Imaginemos, uma galáxia. E hoje, com a tecnologia que nós consumimos, nós temos aproximadamente de 300 a 400 bilhões de galáxias. É um número muito alto. Por isso que nós somos convidados a abstrair o nosso entendimento, a abstrair a nossa realidade para além da nossa realidade que a gente vivencia aqui na Terra. Esse capítulo é muito interessante porque ele está bem no início do Evangelho, nos dizendo que, para além do desafio das questões morais, nós temos um universo para percorrer. E aí, nesta noite, nós vamos perceber o quanto o universo é grande. E isso dilata o nosso entendimento para as nossas problemáticas vivenciadas no dia a dia. Pode passar, João. E aí, nós temos as estrelas e as galáxias. Pode passar, por favor. Bom, a nossa morada atual está na Via Láctea. Né? E a Via Láctea é onde está o nosso sistema solar. Ela é aproximadamente, como eu havia falado, de 400 bilhões de estrelas. O nosso Sol, que nós fazemos parte do sistema solar, a Terra, está aí. Então, a gente vai visualizando como a importância de nós conhecermos aonde nós estamos no universo, que é a criação de Deus. E aí, a doutrina espírita nos ensina que Deus, nós vamos identificá-lo pela criação, pela sua obra, que tudo aquilo que não é obra do homem é obra de Deus. Interrompeu a apresentação? Bom, João? Ah, tá. Ok. Então, dentro da proposta, é muito interessante a gente observar como nós estruturamos o nosso entendimento da nossa relação com o universo a partir da cosmogonia, a nossa visão de mundo. Como que a gente construiu? Há mais ou menos 100 mil anos, o homem, pelas pinturas rupestres, era considerado o centro do universo. Há mais ou menos 2.000 anos, a época de Jesus, a Terra, pode ir passando, João, a Terra era considerada o centro do universo. Há mais ou menos 500 anos, o Sol era o centro do universo. Há mais ou menos 50 anos, acreditávamos que a galáxia era o centro do universo. Hoje, atualmente, não temos como afiançar aonde está o centro do universo. Nós temos hoje fotografias do telescópio James Webb, da NASA, a qual ele nos traz uma realidade mais fidedigna do universo e que tem nos levado a recalcular todas as projeções a qual nós imaginávamos. Tem um vídeo que eu irei abordar daqui a pouco, e passá-lo aqui, aonde nós vamos ter uma compreensão da complexidade, mas ao mesmo tempo a harmonia nossa diante do universo. E aí, dentro desse conjunto de reflexões, existe sempre a pergunta. Pode colocar, João.
Existe vida em outros planetas? Interessante que no momento atual, em que essa tecnologia tem sido desenvolvida, nós começamos a ter relatos a olhos nu de acontecimentos no nosso céu, né, na abóboda do céu, em que nos deixa intrigado. Mas se nós partirmos da premissa que aprendemos com a doutrina espírita, de que tudo aquilo que não é obra do homem é obra de Deus, nós vamos compreender que existe coisas maiores além do que nós imaginávamos a esse momento da história que passamos, em que acreditávamos que as luzes cintilantes no nosso céu era simplesmente para enfeitar as nossas noites sem nenhum proveito, que nós vamos perceber que o proveito para nós é a evolução permanente. Vamos fazer uma perspectiva aqui para que a gente possa ampliar a nossa compreensão. Pode passar, João, por favor? Ó, aqui nós vamos entender o nosso real tamanho diante do nosso sistema solar. Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, Kardec tem a seguinte resposta: se há vidas, né? Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro da inteligência e bondade e imperfeição. Ou seja, nós, com todas as nossas imperfeições, que ainda nos deixa abrigar dentro de nós o orgulho, a vaidade, nos imaginamos seres muito, mas muito superiores, os únicos do universo. E os espíritos, já em 1857, já começam a nos dar pistas de que nós não somos esse ser tão evoluído que imaginamos ser. Pode passar, João, por favor. Aqui é um complemento de Allan Kardec, da Revista Espírita, que fala o que diria das pessoas que moram em ilhas isoladas, acreditando ser únicas no globo, e à medida em que elas vão avançando, vão encontrando outras e vão percebendo que elas não são únicas. Eu estou fazendo um resumo para que não fique lendo o conteúdo. E dessa forma, Kardec utiliza a referência das ilhotas para que a gente possa perceber a questão do universo. Se entre as ilhas, se nós pegarmos a realidade do Brasil, por exemplo, que imaginava-se que não existia vida no Brasil, porque as fragatas estavam conquistando novas rotas, achava-se que no Brasil, naquela terra de Veracruz, não tinha vida. E aí perceberam que tinha ali os índios, os nativos. E aí a gente vai percebendo o quanto nós ignorávamos. À medida que nós vamos estudando a terra, estudando a nossa história, nós vamos compreendendo o quanto nós ignoramos em muitas épocas da humanidade. E assim, nós, que agora estudamos a doutrina espírita, vamos percebendo o quanto nós ignoramos. Ignoramos questões morais, questões da ciência, mas que à medida em que vamos nos desafiando a fazer essa compreensão, vamos estimulando a nossa mente, nós vamos compreendendo melhor. Agora, a projeção dos nossos planetas no nosso sistema solar, só para que a gente possa compreender o nosso tamanho. Pode projetar, por favor, João? Olha aqui. Como somos grandes? Tudo depende de uma perspectiva. Olha o nosso tamanho. Vocês estão vendo as imagens aí, gente? Eu estou falando aqui, mas eu não estou visualizando. Vocês estão todos enxergando aí. O pessoal do centro está conseguindo ver a projeção? Sim, Ah, normal. então tá bom. Então, quando nós imaginamos aqui, tudo depende da projeção. Olha a Terra em relação a Marte, ela é grande. Em relação a Mercúrio, ela é grande. Em relação a Plutão, também muito grande. Ela é maior que Vênus. Agora vamos dentro dessa provocação para a gente ir percebendo a nossa participação no universo. Pode passar, João? Olha que legal a Terra em relação a Urano, em relação a Netuno, em relação a Saturno, a Júpiter.
Nós já não somos tão grandes. Observa que Plutão já quase que desaparece lá embaixo. Mas a Terra, que julgava ser tão pomposa, tão grande, já não tem toda essa grandeza. Vamos passar para o próximo? Em relação ao Sol, olha a Terra, onde ela está. Olha o nosso Sol. Nós aprendemos na escola que o Sol é o quê? É uma estrela de quê? Quinta, quinta grandeza. Pois é. Isso está superado, viu? Nós vamos ver daqui a pouco. Bom, observando aí o nosso Sol, né? E agora, já que a gente tem o nosso Sol, olha o nosso Sol em relação às estrelas de outras grandezas, a Sírios. Olha o nosso Sol, vocês estão vendo onde está a setinha lá no nosso Sol. Lembra que nós somos a Terra, que gravitamos em torno do Sol. Recordem disso. Olha Sírios, olha Pollux, olha Arcturus, olha o tamanho do nosso Sol. Vamos mais adiante. Olha Betelgeuse. Olha a Pollux, que na passada estava gigante. Arcturus, que estava gigante. Olha Rigel, Aldebaran, Antares. Olha o tamanho dessas estrelas, desses sóis. Olha o nosso Sol. Vocês conseguem enxergar onde está o nosso Sol? Lá na pontinha da setinha, lá, ó, um pixel. Agora, peraí, você passou? Isso. Agora, aqui. Você pulou uma e volta mais um pouquinho. João, você passou. Volta mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Agora, essa daqui, não, pode voltar. Não, passa mais adiante, por favor. Isso. Essa daqui, que ela é descrita como UY, escute. Isso é um pedacinho. Ela é maior do que todas aquelas demais que a gente olhou. É um pedacinho. Olha o nosso Sol. Ele é um pixel em relação a ela. Se nós imaginarmos a nossa tela de computador, cada pontinho da tela é um pixel. Em relação a esse Sol, o nosso Sol é um pixel. E lembre que nós estamos gravitando em torno do nosso Sol, que é um pixel, em relação ao outro. Olha o quanto a doutrina espírita ela nos estimula a estudar a ciência para compreender o que Jesus nos ensina. Olha que fantástico nós percebemos quando Jesus asseverou, na época dele, há mais de 2000 anos atrás, que há muitas moradas na casa do Pai. A doutrina espírita nos ensina que nós vamos reencarnar. O processo da reencarnação é um processo que nos faz progredir. Nós vamos reencarnar em diversos mundos. E já já a gente vai falar dos mundos, aonde a gente já estagiou e nós estamos estagiando agora. Pode passar, João? Nós estávamos fazendo o comparativo dos sóis, né? Olha a nossa Via Láctea. Olha aonde nós estamos na Via Láctea. Nós somos um pontinho. O nosso Sol fica num pontinho da Via Láctea. Lembra que nós temos várias galáxias. Nós estamos na galáxia Via Láctea. Olha que interessante. Vamos passar mais adiante, João? Aqui. Nós estamos na nossa Via Láctea. Aí nós temos, olha aquele espiral gigante. Olha o tamanhozinho que nós somos em relação à galáxia de Andrômeda, da M87, da LC 1101. Olha o tamanho da outra galáxia. Vamos compreendendo quando os espíritos nos apresentam que Jesus é o governador da Terra. Observemos, tem um governador da galáxia,
tem um governador de cada planeta. É um processo que, à medida em que vamos evoluindo, nós vamos compreendendo melhor o que Jesus quis asseverar com que há muitas moradas na casa do Pai. Lembra quando nós, lá na cosmogonia, nós fomos fazendo um caminho há cerca de 100 mil anos, nós acreditávamos que o homem era o centro do universo e que, à medida em que fomos evoluindo cientificamente, moralmente, nós fomos expandindo a nossa compreensão. Vamos mais adiante? Aqui, para que a gente possa ter uma ideia, tem a Terra, o sistema solar, perdão, isso. A Terra, o sistema solar, as estrelas vizinhas do sistema solar, a Via Láctea, o grupo de galáxias, as galáxias de Vigo, o super aglomerado local e o universo observável. Observa que lá, 100 mil anos, nós acreditávamos que o homem era o centro do universo. Olha aqui, olha o universo na oitava imagem, de cima para baixo. Não dá para precisar qual que é o centro do universo, porque nós vamos ainda evoluir ainda mais. E olha que fato interessante, João, é possível projetar aquele vídeo? Você conseguiu baixar aí? Muito interessante esse vídeo, que ele vai nos dar uma outra perspectiva também, um novo up no nosso entendimento da nossa relação com quem? Isso. Tem como sair o som? Não está saindo o som, meu irmão. Não está saindo o som. Mas tá bom. O que eu queria falar com a imagem do vídeo, nós temos uma narrativa, e esse é o percurso que o nosso Sol faz pela Via Láctea. Nós não estamos estáticos, porque nós não percebemos, mas nós estamos nesse movimento. O Sol está fazendo movimento em redor da Via Láctea e nós vamos fazendo a rotação em torno do Sol. Então, nós andamos uma média de 850 mil quilômetros, vamos andando em torno do Sol. Então, nós vamos girando, girando e percorrendo a nossa Via Láctea. Interessante isso, porque nós não estamos estáticos, nós estamos passeando em torno do centro gravitacional da nossa Via Láctea. Então, por isso que quando se fala que nós estamos entrando na era de Aquário, nós estamos, aquelas eras que eles falam, é esse movimento que nós estamos percorrendo a nossa Via Láctea. Então, esse vídeo, depois o João pode disponibilizar para vocês no grupo do centro, para que vocês possam compreender o que eu estou falando. Porque o vídeo ele é bem pedagógico e ele traz essas informações. Pode projetar aí, irmão. Pode projetar essa imagem. Né? As imagens elas servem para nós refletirmos sobre a grandeza de Deus e sua suprema inteligência, a grandiosidade de sua obra, como o nosso planeta se insere nessa imensidão de mundos do universo. Quando Jesus asseverou a muitas moradas na casa do Pai, ele nos trouxe essa perspectiva. Pode continuar, meu irmão. E dentro do que o capítulo nos apresenta, ele vai falar das nossas diversas experiências corporais que se verificam, e há uma pergunta, as nossas diversas existências corporais, elas se verificam todas na Terra? O que vocês acham? Diante da quantidade de mundos, a quantidade de planetas, e aí é muito importante nós lembrarmos que como nós estamos num momento reflexivo enquanto humanidade, se há vidas em outros planetas, vamos observar a vida microbiana.
A vida microbiana, ela não passou a existir a partir do momento em que inventamos o microscópio. Ela sempre existiu, mas a nossa capacidade de perceber a vida microbiana que era limitada. À medida em que fomos evoluindo, percebemos a existência da vida microbiana. Então, hoje, os nossos microscópios nos possibilitam enxergar isso. E Jesus, conhecedor de tudo isso, nos fala dessas muitas moradas. E o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, nos ajuda a entender quando faz essa assertiva. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 172, essa pergunta é a 172 do Livro dos Espíritos. Pode passar, bom. Nem todas vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos na Terra não são as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Interessante que essa afirmativa de 1857, ela está muito atual, porque quantos de nós se julgam acima da divindade? E essas reflexões que o Livro dos Espíritos nos traz, ela nos ajuda a entender que nós todos estamos num processo de aprendizado. Pode passar, por favor? Na classificação dos mundos, nós temos os mundos primitivos, que ele prevalece o instinto e a lei do mais forte. Nos de provas e expiações, ou expiações e provas, o mal predomina sobre o bem. Nos regeneradores, o bem já prevalece sobre o mal. Nos ditosos ou felizes, o mal não existe. E nos celestes ou divinos, o bem reina soberano. E aí vamos entender um pouquinho mais de cada um desses mundos. O mundo dos primitivos, ele é destinado às primeiras encarnações, a forma humana é sem nenhuma beleza, a inteligência e modos rudimentares, carentes de indústrias e de invenções, passam a vida à busca de alimentos e sem noções de justiça, a força bruta é a única lei. Se nós pensarmos, o nosso planeta tem esse registro. Os homens das cavernas, que trazem todas essas características, assinala que a Terra já foi um mundo primitivo. No entanto, na escala de mundos, nós vamos identificar nos mundos de provas e expiações, no item seguinte, que traz que a superioridade de inteligência em relação aos espíritos do mundo primitivo, nós somos melhores do que a escala evolutiva. Apesar dos progressos realizados, os vícios ainda são numerosos. Em geral, os espíritos encarnam para espiar faltas e realizar provas. Muitos se sentem estrangeiros e expulsos dos mundos melhores. A Terra é um exemplo dessa categoria de mundos. Se nós pensarmos que os exilados de Capela foram responsáveis pela civilização maia, egípcia, incas, astecas, que eram espíritos que na categoria de mundo não avançaram, foram degradados do mundo deles e vieram para a Terra ajudar nós que estávamos neste processo de aprendizado. Porque no universo nós somos solidários, os mundos são solidários. Por isso que Jesus, que governa a Terra, recebe exilados de outros planetas, como os outros planetas recebem aqueles que são exilados e que também evoluíram para outros planetas mais superiores, como é o caso dos mundos de regeneração, que é o momento em que nós estamos passando na Terra, que estamos fazendo a transição desse mundo de provas e expiações, e aí nós estamos no milênio da transição, que é a transição entre os mundos de expiação e mundos felizes. Ainda estão sujeitos a leis que regem a matéria, mas livre da paixão desordenada. Observe que a regeneração ela não está instalada, ela está no processo de transição. O orgulho, a inveja, o ódio já não existem. Então, nós vamos vencer neste milênio esses desafios que estão sendo postos para nós enquanto humanidade. Ainda tem que suportar provas, porém, sem as angústias da expiação. Nós vamos encontrar, depois desse mundo de regeneração, tendo como base toda aquela quantidade de informações dos mundos, das galáxias, dos sóis,
nós vamos encontrar os mundos felizes ou ditosos. A forma do corpo ainda é humana, embelezada, aperfeiçoada e purificada, sentidos mais apurados, locomoção facilitada pela leveza dos corpos, a infância curta ou nula, mas a vida é muito mais longa do que na Terra. Somente a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições de supremacia. Sem doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho. O mal não existe. São os mundos ditosos ou felizes. E na última categoria de mundo, nós vamos encontrar os celestes ou divinos. Esses espíritos compreendem melhor a Deus, compreendem melhor tudo isso que nós apresentamos em imagem, porque eles têm uma outra evolução, a morada dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Não há dúvidas quanto ao futuro e é possível a livre transmissão do pensamento. A felicidade é completa, vez que todos já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. Jesus está nessa categoria de mundos. Por isso, foi outorgado a ele a responsabilidade de governar todas essas ovelhas que somos nós, matriculados aqui no planeta Terra. De que forma, é a pergunta na tradução do Leão Ribeiro, no capítulo 18, a pergunta na página 418, a geração nova, item 27. De que forma a Terra se transformará num mundo melhor? A Terra não terá de transformar-se por meio de cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Nós vamos observar a renovação da humanidade pelo processo reencarnatório. Nós já temos notícias que já desde o início da década de 80, final da década de 70, começaram a reencarnar em nosso planeta espíritos já comprometidos com essa nova ordem planetária. Então, daqui para frente, nós também temos notícias, pela literatura espírita, que nós teremos grandes missionários da época do Cristo retornando ao palco carnal para nos avivar a memória dos ensinamentos de Jesus, dando testemunho, e também espíritos solidários a essa nova fase do nosso planeta irão reencarnar. E esses espíritos serão comprometidos com os valores ensinados por Jesus. Não irão, assim, ascender aos nossos processos sofisticados de chantagem emocional. Eles estarão aqui conosco promovendo o que é certo, pelo valor daquilo que precisa ser feito. Mais adiante, como mensagem final, a ascensão da Terra na hierarquia dos mundos depende essencialmente da elevação moral de seus habitantes. Portanto, é grande nossa responsabilidade nesse processo de transformação do planeta para um mundo de regeneração, onde a prevalência do bem sobre o mal atrairá para a Terra os bons espíritos, afastando dele os maus. Pode fechar a apresentação. Queridos irmãos, queridas irmãs, a intenção de apresentar essas imagens é para que a gente possa ampliar o nosso entendimento dos nossos desafios, entendendo que os nossos desafios diários, que são reais, eles precisam ser colocados na condição de desafios menores, porque quando nós olhamos para essas imagens, para tudo aquilo que os espíritos vêm nos assinalando, nós seremos convidados a olhar para a abóbada do céu e refletir que nós temos um longo caminho a percorrer. Nós temos
irmãos abnegados que estão nos auxiliando para que a gente comece a levantar os olhos para o céu e perceber um caminho que não é somente o caminho aqui da Terra. É importante nós lembrarmos que a doutrina espírita ela nos foi apresentada para nos educar para a imortalidade do espírito. A doutrina espírita nos apresenta a imagem de um Deus justo e bom, não uma imagem antropomórfica, assentado num velhinho, sentado num banco, sentado num trono, mas esse Deus soberanamente justo e bom que rege todo o universo e que à medida em que vamos evoluindo, compreendemos melhor ele. E quando nós temos essa compreensão de um outro princípio, que é a imortalidade da alma, nós vamos compreendendo que esse caminho evolutivo realizamos porque temos essa capacidade de espíritos imortais. A comunicabilidade com os espíritos, através da mediunidade, tem nos dado prova inconteste da imortalidade da alma. Tem nos dado prova de que as nossas escolhas serão determinantes para o nosso futuro. E a reencarnação tem comprovado que nós estamos tendo essa oportunidade de evoluir. Prova disso são as antipatias, as afinidades que identificamos, mas, sobretudo, que nós hoje somos melhores do que fomos em encarnações passadas. E dentro dessa proposta, dos princípios que a doutrina espírita nos apresenta, Deus, a existência e sobrevivência do espírito, comunicabilidade com os espíritos através de muitas obras que nos dá esse conhecimento sobre a vida espiritual, da reencarnação e, por último, como princípio, a pluralidade dos mundos habitados que a ciência hoje nos auxilia a entender, nós vamos nos projetando para um futuro melhor, em que a Terra, que está nesse momento de restabelecer um planeta de regeneração, todos nós estamos matriculados com esse desafio, fazer com que a Terra seja agora essa regeneração que tanto esperamos. Por isso, o nosso desafio, dentro dos nossos lares, sobretudo nos nossos lares, de sermos a melhor versão nossa. E na casa espírita, que é feita de muitos momentos felizes, como foi o que antecedeu a reflexão da noite, nós precisamos lembrar que as pessoas também têm problemática e é necessário que esse esforço também seja estendido para a casa espírita para que possamos juntos, unindo esforços, construirmos agora um mundo melhor para todos e todas, porque a casa espírita tem sido o grande referencial para acolher os corações que estão confundidos nesse desafio. E a função da casa espírita é acolher, consolar, esclarecer e orientar. E todo o conteúdo que estudamos essa noite nos projeta para esse exercício de vivenciar o Evangelho de Jesus em todos os momentos, lembrando que estamos aqui matriculados em uma das moradas da casa do Pai. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nesse desafio de sermos melhores a cada dia. Desculpe a forma hoje da apresentação, mas ela fora necessária pelas imagens, mas a apresentação está compartilhada com o João. Ele pode depois passar para vocês possam ver uma imagem melhor, e o vídeo, ele é muito elucidativo, ele é bem didático, então ele colaborará para o entendimento de tudo aquilo que falamos essa noite em torno do capítulo 3, há muitas moradas à casa do meu Pai. Obrigado, gratidão, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça a todos na árdua tarefa de vencer a nós mesmos.